Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Essa guerra ela é considerada mundial porque direta ou indiretamente todos os países vão ser atingidos por essa guerra, seja durante o confronto, seja economicamente. Bom, antes de falarmos da guerra propriamente dita, é importante vocês saberem como que estava configurado o mundo naquele momento. E naquele momento, antes de se iniciar a guerra, nós temos o período da chamada Bela Época, que vai de 1871, com as revoluções industriais, até 1914, que é a data de início da Primeira Guerra. Nesse período, a Europa vive uma relativa paz, porque nós temos o progresso tecnológico, reformas sociais, uma elevação no padrão de vida da população. Isso faz com que a população se sinta finalmente em um mundo civilizado, em um mundo tecnológico, e acha que nada pode estragar isso. Nós temos também um crescente nacionalismo, os países começam a se achar mais importantes do que os outros, a sua cultura começa a ser mais valorizada em detrimento da cultura de outros lugares. Nós temos também a busca por mercados consumidores, que vai culminar no imperialismo ou neocolonialismo, que é o domínio do território africano e asiático pelos europeus, no qual eles vão explorar as matérias-primas daquela região e transformar a população em possíveis consumidores. Nós temos também aí um período de forte investimento bélico, então é o período da chamada paz armada, que vai meio que anunciar a proximidade de um conflito. Então o conflito ainda não existia, mas os países já se preparavam investindo em armamentos para uma possível guerra. Bom, aqui nós temos algumas imagens do período da Bela Época. Então, nós temos já as pessoas andando de automóveis, pessoas muito bem vestidas, andando na rua, porque eles acreditavam que, enfim, estavam num mundo civilizado. Bom, e aí nós temos, então, a disputa por mercados consumidores como causas da Primeira Guerra. Então, por que a disputa por mercados consumidores? Basicamente, os países europeus eles estavam produzindo em grande quantidade, principalmente depois das revoluções industriais, e eles precisavam ter para quem vender. E aí começa a ter uma rivalidade entre aqueles países que produziam basicamente a mesma coisa, para disputar esses mercados, porque era o que dava lucro para as indústrias. Então, basicamente, começa a haver uma rivalidade entre esses países. Bom, nós temos também a disputa imperialista entre as potências, que é a disputa pelos territórios africanos e asiáticos, também nesse contexto do mercado consumidor e de você conseguir matérias-primas para as indústrias. E temos o revanchismo. O revanchismo é em relação à França e à Alemanha. Por quê? A França ela foi derrotada na Guerra Franco-Prussiana em 1871 e ela teve que ceder o território da Alsácia-Lorena, que era um território rico em carvão e ferro, muito importante para a indústria. E basicamente a França, depois que perdeu a guerra, ela esperava uma revanche. Ela queria mostrar que era um país mais forte do que os alemães e queria recuperar o território perdido. Então a França já esperava por uma guerra. Bom,
e aí dentro desse contexto nós temos a formação dos blocos, que são a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, a França e a Rússia, e a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Lembrando que essas alianças não eram porque os países eram amiguinhos. Na verdade, eles tinham inimigos em comum, interesses em comum. Por isso que eles se aliavam. Bom, outro motivo que vai levar à Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo. Mas não aquele nacionalismo que faz você valorizar a sua pátria. É aquele nacionalismo ao extremo, com a ideia de que o seu país é o melhor de todos, então você tem o direito de dominar e destruir aquele outro território. Bom, dentro desse contexto nós temos o pan-eslavismo, que seria a união, a ideia de unir todos os povos descendentes dos eslavos na Europa Oriental. Essa ideia acabou ocasionando um conflito ali na região dos Balcãs, no qual a Rússia e o Império Austro-Húngaro disputavam o controle de alguns territórios. Nós temos também o pan-germanismo, que dentro desse conceito seria a união dos países descendentes dos antigos germânicos. E nós temos o revanchismo francês, que é aquela ideia da França, no qual a França queria recuperar o território perdido na Guerra Franco-Prussiana. Bom, o estopim da guerra ocorre com a morte do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele é assassinado na Bósnia por um grupo terrorista conhecido como os Mãos Negras, que eram de origem sérvia e defendia o pan-eslavismo. Basicamente, esse vai ser o estopim que vai dar o início para a guerra. O Império Austro-Húngaro ele vai declarar guerra à Sérvia e esse vai ser o início de todo o processo da guerra. Bom, gente, aqui nós temos algumas imagens desse momento do assassinato. Então nós temos o Francisco Ferdinando com a sua esposa logo ali em cima e aqui embaixo nós temos o assassino de Francisco Ferdinando, o responsável aí pelo estopim do início da Primeira Guerra Mundial. Bom, a guerra ela vai ter algumas fases. A primeira fase vai pegar todo esse período da corrida armamentista, que é o período da paz armada, que nós falamos anteriormente, no qual os países, antes mesmo de começar a guerra, já estavam fortalecendo o seu exército. Bom, durante os primeiros meses aí da guerra, até 1915, a característica marcante foi o deslocamento constante das tropas de ambos os lados da guerra. E basicamente, certos aí de que venceriam a guerra em pouco tempo, os países estavam incentivando cada vez mais as pessoas a participarem da guerra. E nós temos aí o exército alemão invadindo a Bélgica, depois invadindo o território francês, até que os franceses conseguiram aí deter o avanço alemão. Então, no caso, o bloco no qual estava a Alemanha acaba se destacando nesse início da guerra. Mas aí vocês me perguntam, como que a Alemanha acabou entrando na guerra se a guerra se iniciou com uma declaração entre o Império Austro-Húngaro contra a Sérvia? Basicamente, o que vai acontecer? Os alemães, por serem germânicos, eles vão acabar se aliando ao Império Austro-Húngaro e os russos, de origem eslava, vão se aliar à Sérvia.
Uma vez que a Alemanha se alia ao Império Austro-Húngaro, a Inglaterra e a França, que tinha interesse em derrotar e destruir os alemães, acabaram entrando na guerra ali ao lado da Sérvia também. Então ali já começa a se configurar a Primeira Guerra Mundial, e aí aos poucos alguns países vão tomando a sua decisão de qual lado ficar. No caso da Inglaterra, a Inglaterra ela não se posiciona inicialmente em favor de nenhum dos lados. No decorrer da guerra, ela vai acabar fazendo uma aliança com a Inglaterra e com a França, no qual a Itália ficaria com alguns territórios do Império Austro-Húngaro, caso eles vencessem a guerra, e aí a Itália meio que vai pular de bloco para o grupo rival. Bom, e aqui nós temos algumas imagens da guerra e dos equipamentos que eram utilizados. A Primeira Guerra Mundial ela foi muito sangrenta porque ela começou a utilizar armas muito poderosas, que nós temos aí como exemplo os tanques de guerra, os submarinos, nós temos bombas químicas, como é o caso do gás mostarda. É por isso que imagens da guerra é muito comum ver as pessoas utilizando máscara de gás, até os animais utilizando a máscara de gás, porque nós temos a utilização de armas químicas, como é o caso desse gás mostarda, que é um gás asfixiante. Nós temos também o uso de avião, metralhadoras, entre outras coisas em prol da guerra. Bom, a segunda fase da guerra ela vai de 1915 a 1917. Essa fase ela vai ser marcada pela guerra de trincheiras, porque embora houvesse muitas tecnologias, os moldes da guerra ainda eram os moldes antigos. E os exércitos basicamente defendiam a sua posição e iam avançando conforme conseguiam derrotar o inimigo. E basicamente durante esse período os alemães estavam conseguindo vencer várias batalhas. E a Rússia hoje, embora seja uma potência, principalmente bélica, naquela época, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sofreu diversas derrotas para os alemães, tanto que posteriormente ela vai acabar se retirando da guerra. Bom, agora eu vou passar para vocês um videozinho que faz referência a esse momento das trincheiras, do que seriam as trincheiras. Trincheiras eram longas valas cavadas pelos soldados para se abrigar do intenso fogo de artilharia e de metralhadoras, e lá viviam dia e à noite. Havia muitas linhas de trincheiras alemãs de um lado e muitas linhas de trincheiras aliadas do outro. Havia uma clara diferença entre as trincheiras alemãs e britânicas, por exemplo, isso devido às táticas que estes usavam. No meio, estava a terra de ninguém, assim chamada porque não pertencia a nenhum dos dois exércitos. Soldados cruzavam a terra de ninguém quando eles queriam atacar o outro lado. Os soldados se revezavam como sentinelas nos postos de vigilância, enquanto os outros homens trabalhavam e descansavam. Estar de plantão era um trabalho muito importante, pois o soldado precisava estar alerta para qualquer sinal de ataque. Soldados se viram trabalhando em condições sujas e desagradáveis, especialmente quando o tempo estava ruim. No inverno, as trincheiras estavam geladas e frequentemente inundadas com água após a chuva. O pé de trincheira foi resultado do fato dos soldados ficarem longo tempo com os pés submersos na lama. Os pés deles iam se deteriorando, e em casos graves, os militares tiveram que ter seus pés amputados.
Bom, gente, esse é um videozinho curto com relação à situação nas trincheiras. Muitos soldados durante a Primeira Guerra Mundial morreram não por conta do conflito, mas sim por conta das más condições no qual estavam sujeitos à trincheira. Afinal, eles tinham que ficar naquele local, faça frio, calor, chuva, sol. De qualquer forma, eles não podiam abandonar a sua posição. E era uma guerra, eles não podiam simplesmente falar, gente, dá um tempo e se alimentar e tomar um banho. Eles ficavam meses ali combatendo, lembrando que a guerra aí durou muitos anos. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima com a segunda parte.